Olá, sou a professora Daniele e hoje nós estaremos conversando um pouco sobre a educação em saúde. Vamos iniciar nessa parte do conteúdo. É um conteúdo bem teórico, tem várias informações, inúmeras informações, e todas as partes grifadas ali do material no PowerPoint fica mais fácil o nosso estudo, a nossa visualização do conteúdo, certo? Então, vamos lá. A educação em saúde é considerada um meio importante para ampliação do conhecimento e práticas relacionadas ao comportamento saudável do indivíduo. Então, a educação em saúde, ela surgiu como uma forma para educar a população com relação à questão da saúde. Então, todo o movimento histórico, desde o início do século anterior, começou-se a pensar sobre a saúde da população. O que poderia ser feito para melhorar os aspectos da saúde da população. Então, a educação ela foi sempre entendida como uma combinação de ações e experiências de aprendizado planejado. Então, para habilitar as pessoas a obterem um controle sobre os fatores determinantes de comportamento da saúde. E a educação da saúde, ela vem para estimular a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o engajamento da população geral ou populações mais vulneráveis. O objetivo é contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso público-alvo. Então, o governo observou a necessidade de trabalhar com uma população mais vulnerável e verificar quais são as necessidades, fazer com que as pessoas tenham saúde, promover a saúde dessas pessoas para que tenham uma disponibilidade de saúde, não tenham que ter vamos dizer assim, recursos, o governo ter recursos para disponibilizar a saúde para a população, assim também como entender qual é a necessidade dessa população. Nesse protagonismo, protagonizado por inúmeros atores da sociedade civil. Então, movimentos sociais, profissionais que atuam no serviço de saúde, professores e pesquisadores de universidades, educadores populares e agentes populares da saúde. Então, o processo de construção, da reflexão sobre o estado da arte, das práticas de educação em saúde, nos serviços e na formulação de proposições com possibilidades de transformar tais práticas. Então, os atores sociais, os movimentos, todas as pessoas, a população de forma geral, líderes e movimentos começaram a observar a necessidade de trabalhar a população com questões de saúde básica e necessidades de higiene, questão de práticas que façam com que a população tenha uma saúde e tenha uma melhor qualidade de vida, tenha uma promoção de saúde. E a partir daí começou-se uma série de movimentos para educar a população nesse sentido. E a educação popular é uma das primeiras práticas que são iniciadas nessa questão da educação em saúde, ou seja, eram práticas consideráveis impositivas, prescritivas de comportamentos ideais desvinculados da prática e distantes dos sujeitos sociais, tornando os objetos passivos das intervenções, na maioria das vezes, preconceituosas, coercitivas e punitivas. Ou seja, no início da educação popular, no início da educação em saúde, iniciou-se um movimento em que o governo impunha algumas condições, algumas informações para que a população tivesse uma saúde melhor. Então, nesse sentido, no início, eles prescreviam algumas informações para que a população seguisse. Então, não era uma educação de forma ampliada que nós temos atualmente. Então, no início, era impositivo, o que deveria ser feito e implantado para toda a população. Então, todo o município, estados, eles precisavam impor às pessoas, aquelas comunidades, a questão da saúde, sem verificar se aquela saúde, se aquela população necessitava daquela condição, daquele prescritivo ou daquele formulário, vamos dizer assim, de saúde. Então,
não era uma educação que fazia com que as pessoas tivessem uma prática de conversar. Era simplesmente impositivo essas informações. E a educação popular tem seu lugar inicialmente na Coordenação Geral de Ações Populares da Educação na Saúde, do Departamento do SEGES, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Ao fazer parte deste departamento, uma das coordenações, ao lado da coordenação estratégica, das ações estratégicas, da coordenação de ações técnicas, a coordenação de ações populares, chamado cotidiano de coordenação da educação popular. Passou por momentos de indefinição, incerteza a respeito de qual seria seu objeto e qual a relação que existiria entre a política da educação permanente e a educação popular em saúde, que foi uma construção política, teórica e conceitual considerado como um marco orientador das ações da coordenação. Então, quando iniciou esse tema da educação em saúde, iniciou de forma impositiva e a partir daí muitos movimentos e conselhos começaram a questionar que o que era prescrito para os municípios e estados não estava de acordo com a necessidade da população. E a partir de várias discussões desses movimentos, dessas reuniões e conferências e tudo mais, a educação em saúde começou a iniciar um movimento de reflexão e de incertezas para que em qual área melhor se encaixaria essa questão da educação em saúde. E a partir daí começou-se a ser realizados vários estudos e vários estudiosos iniciaram nessa área também. Um dos autores que iniciou esses estudos é o Paulo Freire, que iniciou um movimento de reflexão sobre essa questão da educação em saúde. Em qual seria o padrão, qual seria o ideal para que implantasse uma saúde, uma reflexão, uma educação em saúde, para que a população consiga ter uma promoção de qualidade de vida, promoção de saúde, e ao mesmo tempo que o governo pudesse, e os movimentos, de forma geral, pudessem proporcionar essa saúde. Então, os princípios políticos pedagógicos foram tomados como ferramenta de agenciamento, a participação em defesa da vida e como estratégias para a mobilização social pelo direito à saúde. Então, o papel do agenciador era o quê? Era pensar e fomentar atitudes de participação, sempre no sentido de mudar as realidades, tornando vivas, criativas, ao desejo de uma vida mais feliz. Essas ações impulsionaram movimentos voltados para a participação social no processo de formulação de gestão e sempre baseado nos princípios do SUS, da universalidade, integridade, equidade, descentralização, participação e controle social. Então, a educação da saúde sempre vem vinculada e sempre vem direcionada e cumprindo esses princípios do SUS, né? Pensando na universalidade, na integridade e na equidade da população, sempre de forma descentralizada, ou seja, fazendo com que os municípios e o Estado tenham seus compromissos, suas diretrizes de estabelecer e cumprir com a questão da saúde, assim como participação e controle social. A educação permanente em saúde, ela já veio numa proposição em que a aprendizagem significativa tenha sempre os sujeitos envolvidos. Então, a educação permanente, ela vem após a educação popular, já com um novo viés, com uma nova proposta de trabalho na questão da educação junto com a população. Então, uma aprendizagem significativa é o que coloca o sujeito envolvido nesse processo, envolve o sujeito para ver quais são as suas necessidades. A transformação de uma prática de saúde, análise crítica e compartilhando experiências, então analisando sempre a população, quais são as suas realidades,
a realidade de uma saúde no norte do país é diferente de uma análise crítica com relação à necessidade de saúde do pessoal do sul, sudeste, centro-oeste. Então, cada região tem a sua particularidade e precisa ser é necessário fazer uma análise crítica de toda essa situação, compartilhando experiências e observando quais foram as práticas que melhoraram a questão da saúde daquela população. Os processos sempre são contínuos, favorecendo a educação horizontal, ou seja, todo o processo com relação a essa questão da educação, da saúde, não será feita do governo para o município. Sempre lembrando que é um movimento descentralizado, ou seja, não vai vir do governo para os municípios, e sim sempre ao contrário, sempre será feito do município para o governo a nível federal. Então, sempre será um processo contínuo, porque é a análise crítica da situação toda e verificando quais são as necessidades nesse processo, fazendo com que a educação seja horizontal, ou seja, sempre num nível em que todas as pessoas possam participar, conversar e analisar a situação como um todo e ter uma participação efetiva nessa discussão. A partir de todos esses movimentos surgiu a portaria. Essa portaria é a portaria do 198, número 198 de 2004, e tem os 3 pilares principais que são descritos nela, que é a política, o técnico e o pedagógico. Então, o que quer trazer essa portaria? É uma portaria é uma portaria pequena, né, com poucos artigos, poucas informações, mas é muito relevante para que ela deixa bem claro que tanto a portaria 198 como a portaria 1996 de 2007, ambos propõem os processos de qualificação dos trabalhadores. Então, elas tomam como referência as necessidades e a realidade local da saúde e têm como objetivo a transformação das práticas profissionais e a própria organização do trabalho. Ou seja, são 2 portarias que vão trazer informações relevantes e principais para fundamentar o trabalho dos profissionais da área nessa questão da educação da saúde. Então, sobretudo, elas são estruturadas na problematização dos processos de trabalho, valorizam o papel da equipe multidisciplinar e o caráter social da ação educativa. Nesse processo todo, a principal diferença entre as 2 portarias está nas diretrizes e nos dispositivos na sua implantação dos estados, ou seja, uma vai complementar a outra, uma vai trazer algumas informações que complementam uma a outra, ok? Então, vamos lá. No artigo 2 da portaria 198, o repasse dos recursos se trata de um artigo anterior que será efetivado pelo Ministério da Saúde de acordo com as suas disponibilidades financeiras e em conformidade ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho. Então, o plano de trabalho ele traz essa questão dos repasses dos recursos necessários a ser realizada uma educação permanente. E quais são os polos, quais são as pessoas que vão fazer com que essa educação permanente da saúde funcione? São os gestores estaduais e municipais, as instituições de ensino, cursos de saúde, então todas as instituições de ensino, escolas técnicas de saúde, os núcleos de saúde coletiva, hospitais de ensino, né? Então os hospitais que possuem um movimento de estagiários e pessoas com que vão estão disponibilizados a estudar todas as questões práticas de um hospital, estudantes e trabalhadores de saúde, conselhos municipais, estaduais e movimentos sociais. Então, nesse artigo ele traz tanto a questão do repasse do recurso, como a disponibilidade financeira, assim como quais são os polos da educação permanente, quais são as pessoas que vão fazer, quais são os movimentos que vão fazer este repasse, esse gerenciamento. Aí nós temos também a portaria 20.000
761 de 2013. Essa portaria ela vai trazer a questão da Política Nacional de Educação Popular de Saúde, ou seja, ela vai instituir a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Então, dentro dessa educação popular de saúde, nós temos a questão também da educação permanente, tá? O artigo 2 ele vai trazer as principais informações que reafirma o compromisso da universalidade, equidade, integridade e a efetiva participação da população popular do SUS. Ou seja, ela sempre vai trazer as diretrizes e princípios do SUS dentro desta portaria. Ela vai trazer e propõe uma prática política pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde a partir do diálogo. Essa parte do diálogo a gente vai estudar um pouquinho mais para frente para entender o que quer significar essa questão do diálogo dentro desta portaria. Valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletivo o coletivo de conhecimentos e a inserção desses. Ou seja, essa política ela vai trazer o conhecimento e os saberes populares, assim como os conhecimentos técnicos. É uma portaria que vai trazer essa questão da diversificação do saber e da integralidade, a integração dos saberes, tanto popular como os saberes técnicos. A Política Nacional de Educação ela é orientada em alguns princípios. Quais são esses princípios? A questão do diálogo. O que quer significar essa questão do diálogo? É o encontro, né? Ele é um encontro de conhecimentos construídos historicamente. Então, um dos princípios é a questão é o encontro dos conhecimentos, é o ampliar do conhecimento crítico com ambas acerca da realidade. Então, esse diálogo ele vai ser construído, na verdade não é construção, ele é um encontro de conhecimentos do que foi construído historicamente até hoje. Então, dessa doença que nós temos hoje, o que aconteceu desde o início, o que foi construído e quais foram as práticas utilizadas para sanar essa questão da saúde. A amorosidade, que traz a questão da ampliação do diálogo nas relações de cuidado, nas ações educativas, pela incorporação de trocas emocionais e da sensibilidade. Então, não ver a saúde somente como algo técnico, e sim algo que seja mais afetivo, que seja mais aproximado da população. A questão da problematização, que implica a existência de relações dialógicas, e propõe a construção de práticas em saúde. Então, não é simplesmente problematizar, e sim trazer implica na existência de uma relação de diálogo, de conhecimento, de troca de informações para a construção de um novo saber. A construção compartilhada do conhecimento, ele traz uma perspectiva de compreender e transformar o modo coletivo das ações de saúde, desde as suas dimensões teóricas, políticas e práticas. Então, compreender e transformar esse modo coletivo, trazer esse modo coletivo e as práticas do conhecimento dentro das dimensões teórica, política e práticas. A questão da emancipação. A emancipação é um processo coletivo no qual as pessoas e grupos conquistam e superam a libertação de todos. Nesse da emancipação, nesse item, nesse princípio, ele traz a questão que a população consegue se libertar, ela consegue fazer uma promoção de saúde e ter uma liberdade e um acolhimento em todas as formas e respeito de todas as suas particularidades, em todas as suas dimensões, em todas as suas questões
individuais. Então, a emancipação é um abrir, é uma superação de conhecimento em que todos respeitem uns aos outros. E a questão do compromisso com a construção do projeto democrático e popular é a reafirmação do compromisso com a construção de uma sociedade justa, solidária, democrática, igualitária, soberana e culturalmente diversa. Então, é o compromisso, é a reafirmação do compromisso em que todas as pessoas são iguais e é necessário trabalhar a saúde com todas as populações, com todas as pessoas, sem discriminação de classe, gênero ou qualquer coisa nesse sentido. É um compromisso de atender a todos sem ver as suas particularidades com relação ao indivíduo. E quais são os eixos? No artigo 4º desta portaria, ele fala sobre os eixos estratégicos. Quais são os eixos estratégicos da Política Nacional de Educação Popular da Saúde? Um deles é a participação, controle social e gestão participativa. O 2, formação, comunicação e produção de conhecimento. 3, cuidado em saúde. E 4, intersetorialidade e diálogos multiculturais. Vamos olhar cada um desses itens. No eixo estratégico da participação de controle social e gestão participativa, ele tem como objeto fomentar e fortalecer e ampliar o protagonismo popular. Então, nesse eixo estratégico, é trazer a população como protagonista, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a mobilização pelo direito à saúde, a qualificação, a participação nos processos de formulação e implementação e gestão e controle social das políticas públicas. Então, nesse eixo estratégico, ele traz a população para participar desse controle, fazer com que a população seja o protagonista para que eles sejam envolvidos ao direito da saúde, em que todos tenham direito e sejam mobilizados para essa questão da participação, da formulação, implementação e controle, gestão populacional com relação às políticas públicas. E o segundo eixo estratégico é a formação, comunicação e produção de conhecimento. Então, compreende a ressignificação e a criação de práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento dos desafios ainda presentes no SUS. Então, o segundo eixo é justamente essa questão de formar, comunicar e fazer uma produção de conhecimento, em que a população traga as informações, assim como seja produzida essas informações para um saber da saúde. O que pode ser feito com relação às práticas de saúde e o que está sendo estudado. Então, os métodos científicos, as pessoas fazerem uma produção científica e fazer essa comunicação com relação ao que está sendo produzido e estudado com as novas doenças, as novos vírus, novas bactérias, novas doenças que surgem a cada dia e o que pode ser feito para combater essa questão. Então, esse é o segundo eixo estratégico. O terceiro eixo estratégico é o cuidado em saúde, que tem por objetivo fortalecer as práticas populares de cuidado, o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e comunicação no intuito de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem como aprimorar a sua articulação com o SUS. Então, este cuidado é justamente fortalecer as práticas na saúde do cuidado.
Então, lá no início dos movimentos em que se estudava a educação popular, era uma educação impositiva. Agora não, nesses eixos estratégicos e na educação permanente em saúde, ele vai trazer esse conceito em que vai ter um cuidado com a população e entender como é a saúde dessa população e quais são os cuidados que a gente pode ter com essa população. Assim como sempre aprimorar essa articulação dentro do Sistema Único de Saúde. E o quarto eixo estratégico é a intersetorialidade. O quarto eixo estratégico é da intersetorialidade e diálogos multiculturais, bem como promover tem por objeto promover o encontro e a visibilidade dos diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o fortalecimento de políticas e ações integrais e integralizadoras. Então, nesse eixo, é um diálogo multicultural, em que não somente o conhecimento ficará numa determinada área, ele vai ser ampliado, divulgado e comunicado a todas as pessoas e vai ter esse movimento de integração, de comunicação e de troca de conhecimento entre todas as áreas, em todas as práticas, com relação às questões culturais, as questões da saúde e as questões de toda a população. No artigo 5º, a política tem como objetivo geral implantar a educação popular em saúde no âmbito do SUS, contribuindo com a participação popular, com a gestão participativa e com o controle social, o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde. Então, a política nacional, ela tem esse objetivo de implantar essa educação à saúde para que a população tenha realmente uma participação, assim como tenha a função de participar do controle, ter uma gestão de participativa, ter uma troca de conhecimentos com relação a essa questão de saúde como um todo para toda a população. Agora vamos fazer um exemplo para consolidar o nosso conhecimento aqui, tá? Então identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas em relação à educação em saúde. As ações em educação e saúde na área da farmácia devem ser voltadas exclusivamente para as ações individuais que ensinem o paciente a utilizar corretamente os medicamentos. Isso daqui, esse item, ele está dizendo que somente a área da farmácia precisa ter ações que ensinem os pacientes a usar corretamente o medicamento. Aqui no eixo estratégico no quarto parágrafo, ele fala que a gente precisa ter diálogos multiculturais, que a gente tem que ter ações integrais e integralizadoras, ou seja, a gente precisa ter uma comunicação, entre as áreas e entre os setores. Então, nós não podemos dizer somente que exclusivamente a questão da área da farmácia vai fazer essa comunicação com o paciente, tá? Então, essa alternativa a gente pode colocar já como falsa. De forma geral, podem ser identificados dois modelos de prática de educação em saúde, o modelo tradicional e o modelo dialógico. Sim, nós podemos falar que nós temos esses dois modelos. Por quê? Porque o modelo tradicional é um modelo que iniciou toda essa movimentação com relação à saúde, sobre a educação na saúde. E o modelo dialógico justamente é o modelo atual em que utiliza da dialética, da troca de conhecimentos, da troca de informações para serem feitas novas práticas, as novas comunicações com a população e o cuidado da saúde da população. Então, o item 2 está verdadeiro. O trabalho de educação em saúde deve ser construído de forma que promova o senso crítico, o conhecimento sobre os determinantes sociais e biológicos das doenças e as formas de intervir
não só na realidade individual, mas sobre o ambiente e a sociedade. Sim, o trabalho da educação em saúde, ele deve ser realmente construído num senso crítico, isso deixa bem claro no estudo que a gente fez até agora, e o conhecimento sobre os determinantes sociais. Quais são os determinantes sociais, biológicos, que envolvem essa população, que podem intervir não só na realidade do indivíduo, mas como um ambiente como um todo, né? A questão da interação de toda a sociedade interfere em todos os âmbitos. Então, o que acontece dentro de um determinado bairro pode acontecer em outro, pela questão de movimentação de pessoas, pelo contato que as pessoas têm, possuem, e essa interação faz com que as realidades podem intervir numa sociedade, no ambiente, na sociedade como um todo, enfim. Então, a educação, ela sempre é promovida no senso crítico e é o que a gente coloca hoje em dia, né? O que a educação coloca hoje em dia na questão da educação permanente. Então, é verdadeiro. No modelo dialógico, valoriza-se a transmissão de conhecimento com o propósito de normalizar atitudes e comportamento dos indivíduos conforme padrões estabelecidos pelos serviços e profissionais de saúde como ideais. No modelo dialógico, eu deixei até bem ressaltado que ele é um encontro de conhecimentos e não uma transmissão de conhecimentos. A população tem, a política nacional tem como princípio o diálogo, o encontro e a troca de informações com relação aos conhecimentos, com relação à questão da saúde e com relação à questão de cuidados. Então, esta questão está falsa. Deixa eu marcar aqui, tá? Ficou. Então, olhando as alternativas, identifique abaixo as alternativas verdadeiras e as falsas em relação à educação de saúde. Assinale a alternativa que indique a sequência correta de cima para baixo. Então, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, 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 verdadeira, verdadeira e falsa. Então, a gente pode olhar que é a alternativa D, a alternativa correta, certo? Bom, esta nossa aula de hoje foi sobre educação em saúde, perdão. Aqui a gente estudou um pouquinho sobre a questão da educação em saúde e seus principais eixos de trabalho, princípios e objetivos com relação à saúde. Mais informações, caso seja necessário, estarei à disposição de tirar dúvidas. Agradeço, bons estudos, boa aula para vocês, uma boa compreensão de todos os conteúdos e até uma próxima. Tchau!